vamos iniciar aqui mais uma segunda-feira no nosso eixo de literatura. Eixo esse que eu sempre tento passar para vocês o valor e a importância do eixo literário, da literatura no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a importância de começar a segunda-feira nesse clima de entretenimento, né? Já que a literatura faz isso, além de outras coisas importantes que a literatura faz. E hoje eu trago para vocês uma história muito legal e de uma escritora muito boa também, importante, certo? E começo com essas perguntinhas. Vocês gostam de sopa? De que tipo de sopa vocês gostam? Carne, legumes, feijão, sei lá. E de pedra? Sopa de pedra, professora? Quais serão os ingredientes que serão colocados nessa sopa? Como será essa sopa de pedra? Quem serão os personagens que farão parte dessa história? Chamo vocês a descobrir que sopa é essa. E aqui nós temos um texto da Ana Maria Machado, né, um livro que eu peço licença para dividi-los em PDF, né? Então diz assim: um dia, Pedro Malas Artes vinha pela estrada com fome e chegou a uma casa onde morava uma velha muito pão duro. Sou um pobre viajante, faminto e cansado. Venho andando de muito longe há 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 noites e 3 horas. Pare com isso e diga logo o que quer, interrompeu a mulher. É que estou com fome. Será que a senhora podia me ajudar? Não tem nada de comer nessa casa, ela foi logo dizendo, a velha. Ele olhou em volta, viu um curral cheio de vacas, um galinheiro cheio de galinhas, umas gaiolas cheias de coelhos, um chiqueiro cheio de porcos, uma horta muito bem cuidada, um pomar com árvores carregadinhas de frutas, um milharal viçoso e uma roça de mandioca. Não, a senhora não entendeu, a senhora entendeu mal. Eu não preciso de comida, não. Eu só queria era uma panela emprestada e um pouco de água. Se a senhora me deixar usar seu fogão, eu já estou satisfeito, porque aqui no chão tem muita pedra e isso me basta. Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa e não preciso de mais nada. Já fico de barriga cheia. Desse jeito, ela não tinha como negar. Então, deixou meio de má vontade, mas deixou. Só repetiu. Sopa de pedra? É, disse ele, se abaixando para pegar uma pedra no chão. Com esta pedra aqui, eu faço a sopa mais deliciosa do mundo. O importante é lavar bem, esfregar bem esfregadinho e deixá-la bem limpa antes de botar na panela. Malas Artes, então, tratou de lavar bem a pedra, como disse, e em seguida encheu a panela com água, pôs a pedra dentro e botou tudo no fogo. Quando a água começou a ferver, ele provou e disse: até que não está ruim. Só não vai ficar boa mesmo, de verdade, porque não tem sal. Não seja por isso, disse a velha. Eu tenho e lhe dou uma pitada. Ótimo! Com um pouquinho de cebola e alho, fica ainda melhor. Não seja por isso, disse ela. Eu lhe arrumo. Um temperinho verde de horta, será que não tem não? Dá gostinho especial na sopa. Vá lá, não é por isso que essa sua sopa vai ficar sem gosto. A velha foi pegar tudo que o Pedro Malas Artes pediu e voltou depressa para o lado dele. Estava louca para aprender a fazer aquela sopa. Podia ser mesmo uma sorte receber aquele viajante em sua casa. Se ele ensinasse a se alimentar só com uma sopa feita de pedra e água, com certeza
ela ia economizar muito daí por diante. Mas não pôde ficar muito tempo na beira do fogão, observando. Porque logo que Pedro jogou os ingredientes na panela e deu uma mexida, ele tornou a provar e fez uma cara de quem estava em dúvida. O que foi? Perguntou a mulher. Eu não sei bem, mas parece que falta alguma coisa neste caldo. Talvez um pedacinho de carne ou de linguiça. Não seja por isso, respondeu ela. Se é uma sopa tão maravilhosa e tão econômica assim, não vai ser por um pedacinho de carne que vamos perder essa maravilha. Foi lá dentro, voltou com um pedaço de carne, outro de paio, uma linguiça. Malazarte jogou tudo dentro da panela. Deixou cozinhar mais um pouquinho e então respirou fundo. Está começando a ficar cheirosa, não acha? É mesmo, concordou a velha interessada. O problema é que vai ficar meio sem graça assim, branquela, sem cor. O gosto está bom, mas fica sempre melhor quando a gente tem um pouquinho de colorido para enfeitar. Um pedaço de abóbora, folhas de couve, de repolho, uma cenourinha, uma batatinha. Mas isso não é mesmo muito importante, a senhora não acha? É só a aparência. A mulher, louca para aprender bem a fazer aquela sopa preciosa, foi dizendo: não seja por isso, vou ali na horta buscar. E voltou carregando de tudo o que ele pediu e mais um nabo. 2 machiches, uma batata doce, um chuchu, uma espiga de milho, até uma banana da terra. A essa altura, ela não se limitava a ficar olhando. Tratava de ajudar mesmo, para andar depressa e também para ela ter certeza de que não estava perdendo nenhuma etapa da preparação daquele prato tão maravilhoso e econômico. Por isso, foi logo lavando todas as verduras para tirar a terra e deixá-las bem limpas. Descascou, que era de descascar, e foi passando para Pedro e cortava e jogava na panela. E o fogo, ia esquentando. E a água, ia fervendo. E a sopa, ia borbulhando. Os dois esperavam, sentados, sentindo aquele cheiro ótimo. De vez em quando, Malazarte provava e suspirava. Está gostoso, está ficando gostoso. Está mesmo um cheiro delicioso, concordava a velha. Daí a pouco, ele provou de novo e concluiu. Pronto, agora está perfeita. Uma delícia, é só tomar. A velha trouxe 2 pratos fundos e ele serviu. Ela ficou olhando para ver o que ele fazia com as pedras, mas Pedro deixou as pedras na panela. E as pedras? Perguntou a mulher. As pedras? Ah, a gente joga fora. Então aqui nós temos, não sei se quando eu fiz as perguntas, vou voltar aqui, né? Se vocês imaginaram quais seriam os ingredientes, como essa sopa era feita e quem seriam os personagens, né? Então, os ingredientes aí, se vocês perceberam, né? O Malazarte, ele usou, né? Da esperteza. E as pedras era realmente só uma forma dele conseguir as outras coisas. Então, aqui no finalzinho, né? Tem outras perguntas, né, dessa história. E a primeira diz assim: a história é sobre o que vocês tinham imaginado? Você imaginou que ia acontecer isso? Quais são as personagens da história? Então aqui você vai ver o que você pensou e agora o que você concluiu. Como Pedro fez para que a velha viesse falar com ele? Então você vai lembrando da história. Que adjetivos você utilizaria para explicar como é a personagem Pedro Malazarte? Então aí adjetivos são qualidades, né? Qualifica. Então você vai dizer quais as qualidades que você daria ao Pedro. Uma das qualidades que com certeza você usaria aí era a esperteza de Pedro, né? Mas tem outros. Aí tem malvado, esperto, impaciente, convincente, né? Aí, a velha da história da sopa de pedra é conhecida por ser
avarenta. Qual o significado dessa palavra avarenta? Né? Então aí vocês vão imaginar, né? Mas aqui nós podemos fazer uma reflexãozinha em cima dessa história, desse livro da Ana Maria, né, Machado, e falar sobre os tipos de pessoas que a gente traz na trama nesse eixo de literatura. O Pedro Malas Artes e a senhora. Né? Então, duas pessoas totalmente diferentes. O Pedro, uma pessoa esperta, né? Muito acostumada a lidar com as coisas, né? No mundo, nas suas viagens, e a velha muito penosa, né? Aquela pessoa que tem muita dificuldade de dividir o que é seu, tem muita dificuldade de pensar no outro. E aqui são os adjetivos que a autora quer que a gente reflita, né? As personalidades. A mesquinharia, muitas vezes nós temos isso. E também, de certa forma, a falta de honestidade do Pedro Malas Artes, né? E ele foi esperto, sim, para conseguir fazer sua sopa, mas ele também foi desonesto, porque ele poderia muito bem chegar e pedir. Quando ele viu que tipo de pessoa era a dona da fazenda, então ele usou dessas artimanhas, que de certa forma foi desonesto. Então aqui nós podemos falar da questão da honestidade, da sinceridade, da verdade, podemos falar da mentira, né? Que são coisas que nos assolam, né? Que fazem parte dos valores que a gente carrega. E egoísmo, egocentrismo, né? Tanto do Malas Artes como também da senhora, porque ela sequer imaginou que ele poderia estar com fome, ela sequer imaginou dar um prato de comida. E aí a gente pode falar, tirar do nosso eixo de literatura e ir para a nossa realidade da sociedade, que muitas vezes nós somos egocêntricos como a senhora, e muitas vezes nós tentamos fazer também como o Pedro Malas Artes, né? Então, esse eixo, né, da literatura, a gente pode fazer isso, né? A literatura, ela tem esse encanto da gente poder se entreter, né, nessa narração, mas também fazer um paralelo com a nossa realidade. Então, aqui, né, depois eu vou colocar para vocês no grupo a historinha, para vocês lerem melhor, sem ser com a contação, e a gente refletir, né? Refletir os nossos valores, refletir o que a gente busca, como a gente deve se comportar diante do mundo, da sociedade, né? Nesse momento atual que a gente vive. A gente vê que todo dia morre um número muito grande de pessoas, mas que os isolamentos sociais rígidos que os governantes tentam, né, para não aumentar o número. Muitas pessoas são pegas fazendo festas clandestinas, aniversários, e não pensam, né, na dor do outro, que pode também acontecer na sua família, né, infelizmente. Então, desse eixo, né, dessa história da Ana Maria, nós podemos também analisar a questão dos nossos valores, o que somos e o que buscamos para a nossa vida. Como a gente se comporta em relação às pessoas que nos cercam, nos rodeiam, como a gente atua diante da dor do outro, né? Que é muito importante, já que nós somos seres sociais. Então, por hoje foi só. Um cheiro, um abraço. Espero que vocês tenham gostado da história, ok?